Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Essa é a nova série Quando Jesus Morreu e eu estou falando sobre o ano, o dia e o mês. Já fiz o vídeo sobre o ano, está na descrição do vídeo, e esse aqui é sobre o dia. E nós estamos falando sobre a polêmica dos 3 dias e 3 noites que Jesus falou que iria estar sepultado. E aqui é o segundo vídeo, porque o primeiro vídeo eu já fiz fazendo a contagem literal de 3 dias e 3 noites, tem se demonstrado errado, e agora nós vamos utilizar aqui a contagem inclusiva. Quer aprender como que se faz a contagem da forma correta? Após a vinheta, você vai aprender. No vídeo anterior, nós chegamos à conclusão que essa estrutura aqui, contando dia e noite literal, está equivocada, porque vai fazer com que Jesus esteja morto 4 dias. Se você não viu como que a gente chegou nessa conclusão, vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir. E isso entra em contraste totalmente com o texto de Oséias 6:2. E agora, como solucionar o problema? Simples. Nós temos aqui os dois textos que têm que ser harmonizados. Simples, o texto de Oséias nós vamos contar os dias no modo literal e o texto de Mateus 12 nós vamos contar o dia de modo inclusivo. Mas o que vem a ser contar o dia do modo inclusivo? Vamos ver? Eu coloquei o título aí, não é apenas uma técnica judaica, porque na verdade não é. Você mesmo utiliza a contagem inclusiva todo o tempo, todos os dias e talvez toda hora. Você nem percebe, nem sabe que você está utilizando. A contagem inclusiva nada mais é do que você arredondar um período de tempo, de dias, de anos. Você arredonda para mais e também pode ser para menos, tá? Então, como que funciona isso? Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples para que você possa entender. Dentro das horas você tem uma fração de minutos e dentro do minutos você tem uma fração de segundos. Você às vezes vai dar uma informação e você ignora tantos minutos, tantos segundos e você arredonda. Vou te dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa te pergunta, quanto tempo você gasta para ir para o trabalho? Aí vamos supor que a verdade é 1 hora e 26 minutos. Só que você vai lá e fala 1 hora e meia. Você usou aí a técnica da contagem inclusiva. Mais um uso dessa técnica no dia a dia. Quando a pessoa pergunta quantas horas tem um dia, a pessoa já responde bate e pronto, 24 horas. Só que na verdade é 23 horas e 56 minutos. Então ela incluiu aí 4 minutos porque na realidade para ela isso não faz diferença e não está errado. Outra coisa aqui, ó, outra forma. Quanto tempo tem um ano? A resposta pode ser 365 dias. Só que na verdade é 365, 5 horas e 48 minutos e ainda tem os segundos. E às vezes as pessoas ignoram as frações porque simplesmente não vai fazer diferença nenhuma. Mais uma coisa aqui, ó. Quando você fala assim sobre o ciclo da Lua, quantos dias tem o ciclo da Lua? A primeira resposta a pessoa pode falar 28 dias. Aí você pode encontrar outras pessoas que falam 29 dias. Aí você pode encontrar uma outra que fala 29 dias e 12 horas. Então quer dizer, você tem várias respostas para a mesma pergunta utilizando a técnica da contagem inclusiva. Isso daí não é judaico, isso daí é utilizado o tempo todo. No calendário a contagem inclusiva fica bem exposto, porque você parte do pressuposto de um fato histórico e aí você vai contando primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. No nosso caso é o nascimento de Jesus. Mas no tempo antigo era quando um rei subia ao trono, então por isso ficava contando primeiro ano do rei, segundo ano do rei. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui no ano de 3298 é o terceiro ano do rei Pedro Ambrósio, tá? Vamos supor que nesse ano ele só conseguiu reinar 3 meses aqui, porque ele faleceu em Kislev aqui. Mesmo que o seu filho Enildo Brito suba ao trono aqui, ainda assim o ano inteiro vai ser considerado do Pedro Ambrósio, e isso porque está usando a contagem inclusiva. Apenas quando terminar esse ano é que vai ser o primeiro ano do reinado do Enildo Brito. Poderia ser até no primeiro mês aqui, todo ano seria considerado do rei Pedro Ambrósio, e só o outro ano seria considerado do primeiro ano do rei Enildo Brito Ambrósio, tá certo? Porque é a contagem inclusiva sendo utilizada. Eu mostrei o ano inclusivo no
cotidiano, na ciência, também na história, e agora nós vamos ver na Bíblia. Esdras 7 conta um evento que foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes e que esse evento foi no primeiro dia do primeiro mês, e esse mês é Nissan. Tá aqui o primeiro ano do reinado de Artaxerxes, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O evento citado na Bíblia foi aqui. Como nós estamos falando da contagem inclusiva, então conta o ano todo, 7º ano do reinado de Artaxerxes. Mas se formos respeitar as frações dentro do ano, então seria 6º ano e 7 meses, tá certo? Então é isso. Um porém interessante agora, que é um adendo aí, Tíxeri em 457 já faz parte do 8º ano do reinado de Artaxerxes. Aí tem aquelas pessoas que defendem as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas de Daniel iniciando em Tíxeri de 457 e é no 8º ano do reinado de Artaxerxes e não no 7º. Aqui em Tíxeri do ano de 457 não saiu nenhum tipo de ordem para poder marcar desde a saída da ordem. Precisa ser explicado. Aqui o texto de Lucas, ele fala sobre o início do ministério de Jesus e aqui o arredondamento é para baixo. Ó. Ele fala que Jesus tinha quase 30 anos quando foi batizado. Por que ele tem que dizer isso? Porque em Números 4:47 diz que a idade para iniciar aqui o ministério é de 30 anos. Então, a intenção do texto é mostrar que ele estava próximo do momento ali de completar os 30 anos, então ele poderia começar o seu ministério. Essa é uma forma de arredondamento para baixo. Agora que você já entendeu o que é contagem inclusiva, eu preciso esclarecer um ponto. A contagem inclusiva nem sempre ela coloca a ideia de exatidão. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, pode passar até a ideia de média, incerteza. Então, 3 dias e 3 noites é uma fração de um dia. Então, nós vamos contar de modo inclusivo como um dia inteiro. E aqui, o texto de Oséias, nós vamos realmente entender como literal um dia inteiro. Então, são 2 dias e o terceiro ressuscitará. E aqui nós vamos contar também 3 dias. Então, vai ficar assim, ó. Aqui está sendo a contagem de Oséias, primeiro dia no 6º dia, segundo dia no sábado, terceiro dia no primeiro dia da semana, tá? E aqui é a contagem da visão de Mateus, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Agora eu vou mostrar alguns textos mostrando que essa expressão dia e noite, muitas das vezes passa essa ideia de não ter exatidão, de ser média, de ser um período incerto dentro do texto bíblico, para você ver como o uso dessa expressão de forma inclusiva, ele é muito utilizado na Bíblia. Eu separei só 3 textos aqui para não ficar grande o vídeo, né? Josué 1:8 diz o seguinte, ó: não se aparte a sua boca do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Aqui não está dizendo para ele ficar lá dia e noite olhando, não, isso daí é um tempo incerto. Quer dizer para ele nunca deixar de fazer. É isso. Então, aqui em Neemias 1:6 é a mesma ideia, ó. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite. Ele está fazendo durante o dia e durante a noite? Não. Ele está falando que está fazendo naquele momento, mas que é um período incerto. Ele vai fazer a oração e só está pedindo para que seja escutado. E aqui em Tessalonicenses 3:10 fala assim, ó: orando abundantemente dia e noite. Tá passando a ideia de sempre, né? Então, tá aí essa expressão de noite. Eu peguei, tinha um monte de texto, mas eu peguei só esses daqui, só para mostrar que de noite, às vezes não quer passar a ideia de um tempo literal. Ficou claro que somente entendendo o texto dessa forma que eu coloquei, você pode dizer que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e esse primeiro dia da semana é o terceiro dia que ele esteve morto. Jesus ressuscitar o terceiro dia encerra o assunto. Veja bem, aqui na proposta da quinta-feira, Jesus estaria ressuscitando aqui no 4º dia, então está inválido. E na posição de quarta-feira, Jesus estaria aqui ressuscitando no 5º dia, também está inválido. Agora que você já viu que esse ponto não tem condições nenhuma de estar certo, poxa, vale um joinha, né? Agora eu só vou mostrar somente com a Bíblia, usando o texto bíblico, que Jesus ele tinha que ressuscitar no terceiro dia, sem sombra de dúvida. Esse daqui é o argumento que coloca uma pedra nesse assunto e que vai valer a sua inscrição. Está aqui em Lucas 24:12-13, que fala aqui que Pedro foi até o sepulcro já estava vazio, foi depois que as mulheres foram até lá. E aqui continua o texto, ó: eis que nesse mesmo dia, na qual Pedro foi lá, no período diurno, alguns discípulos estavam a caminho de Emaús e estavam conversando. E o que eles estavam conversando? Ó: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Tá falando sobre a morte de Jesus. O detalhe está aqui, ó: e já hoje
hoje, naquele dia do diálogo de Emaús, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus iria ressuscitar quando? No terceiro dia. Então, de modo definitivo, Jesus ressuscitou no dia do diálogo dos discípulos para Emaús. Se a conversa de Emaús foi no primeiro dia da semana e nesse dia é o terceiro dia que Jesus disse que ia ressuscitar, então acabou. Tudo que vem depois disso você pode rejeitar. E Jesus que ensinou que ressuscitaria ao terceiro dia. Veja aqui, ó. Mateus 16, 21 diz, ó, Jesus estava ensinando e ensinou que ressuscitaria ao terceiro dia. Marcos 9, 31. Jesus ensinando, estaria no terceiro dia. Lucas 24, 7. Jesus ensinando e aqui ao terceiro dia ressuscite. João, Jesus aqui falando no templo, em 3 dias levantarei. O que é? O seu corpo. E aí, os seus discípulos entenderam que de fato era a palavra que ele dizia, né? Era referente à sua ressurreição, porque foi no terceiro dia que ele ressuscitou. Continuando aqui a análise, nós temos aqui as testemunhas dizendo que foi ao terceiro dia. Atos 10, 39, 41 diz o seguinte, ó. E nós somos testemunha. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, depois de que ressuscitou dentre os mortos. As testemunhas estão dizendo que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E aqui em Coríntios 15, 3, 4 diz o seguinte, ó, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E aí nós vemos aqui em Oséias que diz, ó, depois de 2 dias não tem como não ser o terceiro dia. No terceiro dia ressuscitará. Conclusão do vídeo, a única forma de se entender esse texto é aceitando a contagem inclusiva. Se você pegar a proposta da quinta-feira, o diálogo de Emaús vai dar aqui no quarto dia, não bate. Se você pegar a posição da quarta-feira, o diálogo de Emaús vai dar aqui, quinto dia, no domingo, no primeiro dia da semana, então não bate, tá? Então a única forma realmente é contando a contagem inclusiva. Eu não estou nem aí se esse posicionamento desagrada a sua teologia, porque na verdade ainda dá tempo de você largar esse ponto que não está correto e se basear a sua fé naquilo que é verdadeiro, tá certo? Então dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.